Pro 18. Inicialmente nós vamos ler apenas um versículo. Josué 18, o versículo 3. Mas nós vamos expor do versículo 1 ao versículo 10. Josué 18, 3, diz a palavra de Deus. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Oremos. Senhor, Tu és um Deus santo, santo e santo, Deus. Vimos aqui na leitura continuada do Antigo Testamento o quão Jacó entendeu isso, ó Deus, na Tua aparição ali, dizendo que esse lugar, aquele local ali era temível, terrível, era tremendo, porque o Senhor lhe apareceu e lhe falou. Não é diferente, ó Senhor, nos nossos dias. Tu continuas sendo santo, tremendo, e nós devemos temer a Ti, ó Deus. Eu ouso dizer, Senhor, até mais do que Jacó, porque nós conhecemos mais da revelação da Tua palavra, mais do que os vislumbres que Jacó pôde ter através de um sonho. Nós não temos mais sonhos nem sombras, nós temos Tua palavra completamente revelada, Senhor. Nós temos o Evangelho de Cristo Jesus aqui disponível para nós. Nós temos acesso direto a Ti, ó Deus, por meio da oração, por meio de Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós sabemos, ó Deus, que Tu continuas sendo santo. Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são a razão, Senhor, de ainda estarmos vivos, estarmos de pé. Sabemos que Tu te fazes presentes, ó Deus, no meio daqueles que adoram o Teu nome. Então, assim como aquele local foi santificado com a aparição, com a Tua manifestação, ó Deus, de grandeza por meio de sonho, ali de Jacó, aqui também esse local, ó Deus, é santificado. Assim como Tu dissestes a Moisés e a Josué que tirasse as sandálias dos pés, aquele local, aquele é santo, porque havia manifestação, a Tua manifestação ali, ó Deus. Aqui também, Senhor, estamos diante da Tua santidade. Ó Deus, faz-nos compreender isso, para que, Senhor, vivamos e Te honremos da forma adequada, Senhor, e nos curvemos diante da Tua perfeição, e consideremos, ó Deus, quem somos, onde estamos, que tenhamos a visão correta, Senhor, dos nossos tempos, do tempo presente e dos sinais dos tempos. Seja conosco nesse momento, ó Deus. Por Cristo Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor não considere as nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Mais uma vez Te pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor, as falhas, os pecados, para que possamos, Senhor, tanto transmitir como receber, Senhor, de bom grado a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos pomos aqui completamente na dependência de Cristo Jesus. Temos condições não, Senhor, de estar de pé, Senhor, para falar da Tua palavra, muito menos de receber, senão pela Tua graça. Por isso assim nós Te oramos, ó Deus, humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas o título do nosso sermão é Negligenciando a herança do Senhor. Negligenciando a herança do Senhor. Irmãos, infelizmente o descuido é algo muito comum nas nossas vidas, principalmente quando a gente se trata de situações corriqueiras,
nós relaxamos com facilidade nas nossas atividades cotidianas. Nós nos acostumamos a fazer determinadas coisas, não é? Por exemplo, nós moramos em determinada residência e no dia a dia, para cima e para baixo, andando, a gente decora o caminho, né? A gente decora muitas vezes até os passos que você dá para chegar em determinado local. Você faz as coisas até de maneira automática. Mas nesse agir de forma automática, nós perdemos muitas vezes o senso de distância, né? O senso de profundidade, e não é comum nós tropeçarmos na calçada. Nós perdemos o passo ali num degrau, num local que a gente passa todos os dias, que a gente trafega, não é? Normalmente. Só que quando a gente está num local diferente, também é normal que a gente redobre o cuidado. Temos os irmãos morando aqui na cidade agora, você vê que você fica mais atento aos detalhes. Você observa com mais cuidado por onde você está passando. Você fica mais alerta. Você fica bem alerta do que quando você já está acostumado. Daqui uns dias você vai fazer as coisas normais. Você vai considerar, as ruas vão estar familiarizadas. As pessoas, você vai se familiarizar com elas, elas vão se familiarizar com você. E é nesse momento que às vezes nós nos descuidamos. Por exemplo, muitos acidentes de trabalho ocorrem por descuido. Mesmo um funcionário muito experiente, se ele não ficar atento naquilo que ele está fazendo, ele se descuida. E sendo um local de segurança ou manuseio de equipamento que requer muito cuidado, você pode causar um acidente com muita facilidade. Agora, quando você está inicialmente manuseando, ou nos primeiros dias, nos primeiros meses manuseando um equipamento muito delicado, você toma todos os cuidados. Você fica muito atento para que nada de errado aconteça. Então, isso nas atividades domésticas diárias acontece, não é? Às vezes nós perdemos o senso do perigo e invariavelmente nos machucamos, nos cortamos as mãos, queimando no fogo, nos queimando no fogão, que todos os dias a gente manuseia. Então, por quê? Porque há um descuido, há um relaxamento. Isso também ocorre no âmbito espiritual. E foi isso que atingiu também o povo de Israel, pouco tempo depois de eles terem entrado na terra prometida, em Canaã. E o relaxamento, o descuido, vem acompanhado de negligência, ou são resultados diretos da negligência. Vejamos agora os primeiros versículos do capítulo 18. Nós lemos um versículo apenas, o versículo 3, mas veja o versículo 1 a partir de agora. Disse assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Deus determinou que a tenda da congregação, o tabernáculo, onde estava ali a arca da aliança, né, saísse do acampamento em Gilgal e fosse para Siló. E a partir desse momento aqui, ele permaneceu em Siló por 300 anos. Os irmãos sabem que a tenda da congregação, ali no tabernáculo, era o lugar onde Deus se reunia com o seu povo. A arca representava a presença de Deus. E, irmãos, Siló pertencia ao território de Efraim. Os irmãos lembram das exposições passadas? Lembram das promessas que foram feitas? Jacó disse assim, lá em Gênesis 48, 20: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Então, irmãos, queremos mostrar isso aqui, fazer a ligação, ver a importância das bênçãos de Deus aqui nesse fato específico. Só o fato do tabernáculo ficar em Siló era cumprimento das promessas. Então Deus cumpre com a sua palavra.
Deus cumpre com as suas profecias, com as profecias que foram dadas. O que Deus fez? Recompensou José e seus descendentes pela sua fé, pela fidelidade e luta pelo reino. Foi isso que ele fez. E ali ficou o tabernáculo, a tenda da congregação. E Deus, como ele prometeu, ele foi subjugando os cananeus de maneira progressiva, a tal ponto que nesse local não havia mais tanta resistência, tanto perigo para o povo se instalar ali em Canaã, naquela área. As grandes conquistas já tinham sido realizadas, as grandes... os reis mais perigosos, aquela união daqueles reis contra Israel, já não existia mais, não havia mais. Era necessário agora, entretanto, que cada um tomasse posse da sua herança. De que maneira? Vencendo ainda a resistência. Os poucos cananeus que ainda se localizavam em determinadas porções da terra. Mas, irmãos, passados já alguns anos, aqui no capítulo 18, nós temos aproximadamente de 7 a 8 anos passados desde o início da passagem do Rio Jordão. 7 a 8 anos. A maioria das tribos da Cisjordânia ainda não havia tomado posse da sua herança. Veja, versículo 2 agora do capítulo 18. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Por que é que isso ocorreu? Se as maiores dificuldades, as confederações dos reis já haviam sido vencidas, os mais fortes já haviam sido tomados, relaxamento, acomodação, descuido, negligência, incredulidade, covardia, todas essas coisas juntas. E, irmãos, isso para Deus é algo muito grave. Por quê? Porque eles tinham a promessa da herança, mas estavam satisfeitos com a sua condição atual. Eles se acostumaram a viver daquela maneira. Eles se acomodaram à sua situação, ficaram relaxados. A conquista até ali, para eles já era suficiente. Mesmo eles sabendo que aquela condição não era a condição desejada por Deus. Eles não estavam tão dispostos a conquistar a sua própria herança. Então, irmãos, isso é um alerta muito grande para nós, para os nossos dias. Há muita semelhança entre essa postura da tribo de Israel e muitas vezes a nossa própria postura. Porque, irmãos, nos acostumamos, nós ficamos satisfeitos com determinado nível espiritual alcançado. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia sempre fala de avançar, de ir adiante, de conquistar, de lutar pelo reino, de ampliar as fronteiras do reino. Mas nós nos acostumamos a ficar em determinado ponto. E aí o que acontece, irmãos, é que nós não desfrutamos de todas as bênçãos. E não é só uma questão de desfrutar ou não desfrutar, é uma questão de fazer a vontade de Deus. Porque à medida que nós fazemos a vontade de Deus, nós desfrutamos dessa boa vontade de Deus. A Bíblia diz, é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então há muitos cristãos considerando suficiente seu conhecimento de Deus. Já se acostumaram com a igreja. Olha, é muito fácil se acostumar com a pregação, se acostumar com a comunhão, com os estudos. E quando isso acontece, você para e não continua a luta por santidade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: toda vez que nós paramos, nós nunca ficamos num ponto. Ou você está avançando na caminhada cristã, ou você está regredindo. Não se engane. A caminhada cristã, irmãos, é igual a bicicleta. Você tem que sempre estar pedalando para se manter em pé.
Na bicicleta você para de pedalar, você cai. Você cai. Não dá, viu? Você pode dizer, não, pastor, mas na bicicleta tem umas pessoas que mantêm o equilíbrio, deixam na paradinha. Não tem isso na vida cristã, não. Parou, você retrocede. Parou, você retrocede. Por quê? Porque quando você para, você começa a não sentir mais os seus pecados. Você começa a não lamentar mais as suas misérias. Você deixa de considerar a santidade de Deus. Você deixa de enxergar essa visão. Você perde a visão. Sua visão começa a ficar turva. Você começa a sofrer de catarata espiritual. Vai começando a ficar, você não enxerga as coisas direito. Quando isso acontece, você passa a só se lembrar muito das suas virtudes. E o pior, quando também isso acontece, você, além de enxergar muito as suas virtudes, você passa a enxergar com muita facilidade o defeito dos outros. Olha, quando você está começando a enxergar demais o pecado dos outros, e não enxerga o seu, e não começa a ver o seu, é essa visão aqui que está alterada. Porque sua referência não é mais Deus nem Cristo Jesus. Quando sua referência é Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus o varão perfeito, você vai começar a ver mais os seus pecados. Vai começar a ver mais os seus pecados do que ver os pecados dos outros. E aí você pensa que passa a ter grande intimidade com Deus. Você está bem, né? Você está bem, você já alcançou um nível bom. Olha, você não sabia de nada. Sabe, vocês tinham uma época que você confessa que era ignorante espiritual. Você pensava que sabia, mas não sabia. Mas agora você sabe. E por agora você saber, você fica muito tranquilo na sua condição. Isso está bom, já tem um bom conhecimento, graças a Deus. As verdades essenciais da fé cristã, eu já conheço, eu já sei identificar uma boa mensagem, uma mensagem ruim, estudo ruim, dá para identificar. Então, graças a Deus por isso. Então eu posso ficar mais tranquilo. Não pode. Não pode. Porque, consequentemente, você começa a não dobrar mais os joelhos. Você começa a não mais a se prostrar nos pés de Cristo. Aí para Ele com necessidade. Você não coloca mais com tanta intensidade as suas necessidades para Ele. Você começa a sentir que já tem muita experiência cristã, que você já pode decidir as coisas. Você já sabe, já passou por muita coisa. Você tem como decidir, você tem como discernir as coisas. Você para de orar mais, né? E aí é o efeito do relaxamento. O efeito do relaxamento. Sua oração, ela não passa mais a ter o padrão da Escritura. Você não começa mais a orar dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Você não passa mais a orar: faça-se a tua vontade, Senhor, nem a minha. É assim: confirma, Senhor, meus projetos. Confirma, Senhor, os meus planos, que são bons planos. Você não busca mais glorificar tanto a Deus na sua vida. E seu coração fica endurecido, porque você não perdoa mais como perdoava. Porque você se considera num padrão bom. Os outros aqui estão com pecados. Os outros aqui têm defeito, tem muito defeito. Você para de orar dizendo, e não diz mais: sonda o meu coração, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Isso é o efeito do relaxamento. E há um grande perigo que se esconde atrás de crentes que creem nas doutrinas da graça. É um grande problema. É uma virtude e se transforma em problema. Por quê? Porque a virtude é gostar muito de estudos bíblicos. E o problema é se encher de conhecimento e não se encher de Cristo. Isso é um problema sério. Olha,
para se encher da palavra de Deus e do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Então aprenda isso, viu? Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Não existe alguém cheio do Espírito sem ser cheio da palavra. Não existe. Pode ter certeza disso. Quando foi, abrir aqui um parênteses, quando os apóstolos foram escolher, ou foram dar os indicativos, os qualitativos para a igreja escolher os diáconos, eles sejam cheios do Espírito Santo. Como é que você se enche do Espírito Santo? Se enche da palavra. Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo. E Cristo é a palavra. É a palavra. Quando Cristo foi tentado por Satanás, ele estava cheio do Espírito, tá? E como foi que ele respondeu a Satanás? Com a palavra. As ações do Espírito Santo não se contradizem com a palavra. Elas estão em harmonia, porque Deus não se contradiz. A palavra não se contradiz. Então, para você se encher do Espírito de Cristo, da palavra, é preciso antes estar se derramando diante de Deus em oração. Por quê? Porque eu preciso me esvaziar. Eu preciso tirar de mim os ídolos, né? Os achismos, o racionalismo, minhas conclusões, minhas deduções. Preciso me esvaziar da presunção, da soberba, do ego, da malícia, da concupiscência. Preciso me despojar dos meus pressupostos antigos, da minha experiência carnal e me quebrantar aos pés de Cristo. Porque se não for assim, não dá para ser cheio do Espírito. Irmãos, não tem espaço para o eu e para Cristo. Entende? Não tem espaço para eu e para Cristo. Ou eu estou cheio de eu, ou eu estou cheio de Cristo. Os dois não cabem, não entra. Não entra. Então, irmãos, há um perigo grande, porque a gente pode estar indo para todos os estudos, pode estar participando de toda a programação da igreja e sair vazio. Por quê? Porque a palavra não entra, porque está cheio de eu no coração. Não dá para guardar as duas coisas. Entende? Os mandamentos são claros, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou você me adora ou adora outros deuses. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Então tem muitas pessoas, tem muitos cristãos que estão vindo para a igreja, ouvindo a palavra fidedigna, ouvindo a palavra fiel, e está saindo vazio. Por quê? Porque ela não entra. Está cheio de eu. Está cheio do meu conhecimento, está cheio dos meus pressupostos. Aí não entra. Então, meus irmãos, voltando aqui, essas 7 tribos estavam acomodadas. Acomodadas. E isso era muito grave, porque Deus classifica isso como negligência. Voltemos ao versículo 3 de Josué 18. Diz assim: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos? Remisso aqui é o mesmo que negligente. Remisso em quê? Negligente em quê? Em passar para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, lhes deu. Está dizendo, por quê? Até quando? Não por quê, até quando? A negligência, irmãos, pode ocorrer em tempos diferentes para uns e para outros, mas o resultado, principalmente o resultado coletivo, é terrivelmente perigoso. Por isso, irmão, no sermão dessa noite, vamos responder a seguinte pergunta: como Deus reage à negligência de seus filhos? Como é que ele reage? Josué perguntou: até quando sereis remissos? Até quando sereis negligentes? Então, como Deus reage? Em primeiro lugar, Deus exorta seus filhos. Em primeiro lugar, Deus exorta. Quando Josué disse: até quando sereis remissos? Essa é uma exortação. O que é uma exortação, irmãos? É uma advertência. É tentar fazer com que a pessoa
faça o que é certo. A exortação serve para encorajar a pessoa naquilo que é bom, naquilo que é conveniente, mostrando a ela que o que está errado. A exortação serve para isso. Uma exortação divina, irmão, na verdade é uma grande bênção. Nós temos que tomar para nós uma exortação da parte de Deus como uma bênção, para que a gente saia do estado de inércia, no caso da negligência, saia do estado de estagnação para algo que Deus deseja. Então, Israel se acostumou com algo ruim. Aquelas 7 tribos, especificamente, estavam atrasando a conquista da terra. E isso, eles não estavam enxergando o perigo por causa da sua insensibilidade espiritual. Então, esse é o maior perigo. O maior perigo é não ser sensível espiritualmente, não enxergar o perigo que a alma está correndo. Por isso que nós dissemos que quando você para, na realidade você está regredindo. E regressando à caminhada cristã é perigo grande. Então Deus os exortou por meio de Josué. Mas, irmãos, a exortação, ela nem sempre é recebida de bom grado pelos cristãos. Muitos cristãos, irmãos, quando recebem exortações, falam alguma cara feia, enruga assim, né? Frange a testa, que a gente diz, né? Sabe? E fica assim, sabe? Bravos. Muitos cristãos, quando Deus está apontando seu relaxamento espiritual, reagem até de maneira agressiva, são agressivos. São, como a gente diz no popular, mal criados, parecem como crianças mimadas que não admitem serem contrariadas, fazem birra, vão se reclamar para os outros. Não é assim que a criança, quando leva uma reclamação, faz reclamar, recebe a reclamação do pai, vai reclamar com a mãe. E se tiver avó por perto, que avô, aí a reclamação é grande. Muitos crentes agem desse jeito. Por quê? Estava relaxado. O relaxado normalmente é porque o ego está inflado, está com o espírito altivo, aí reage dessa maneira. Precisamos tomar o exemplo de Davi. Davi, quando foi exortado pelo profeta Natan, na mesma hora disse: estou errado. Estou errado. Na mesma hora. Não foi questionar Natan, não. Quem ficou questionando o profeta foi Saul. Mas é porque Samuel, o povo estava aqui, estava assim, e eu ia perder. Irmãos, exortação da parte de Deus é uma bênção. Exortação da parte de Deus é uma bênção, a gente tem que receber. E Deus exortou o povo por meio de Josué. Por meio de Josué. Veja, quero que você abra a sua Bíblia aí. Segure Josué 18. Abra a sua Bíblia em Hebreus 13:13. Hebreus 3:13. Eu queria, inclusive, que você ficasse bem atento a esse texto e, se pudesse, até marcasse na sua Bíblia. Hebreus 3:13. Diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha o perigo do pecado aí. Entendeu? Pecado endurece. Então o que é que você faz assim? Aqui está dizendo: exortai-vos e receba a exortação. Agora vamos para, voltando um pouquinho na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11 nos diz: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Então, irmãos, nós devemos receber da parte de Deus a exortação de bom grado, feito pelo irmão que nos ama, que quer o nosso bem. Devemos receber da parte de Deus. Por quê? Para não ficarmos endurecidos, para não continuarmos negligentes, remissos, incidindo no pecado. Aqui no caso, o pecado da preguiça, da indolência, da facilidade tomou conta do restante das tribos de Israel. Com o passar do tempo, em 7 ou 8 anos, eles se acomodaram. A ordem de Deus para conquistar já não estava fazendo tanto efeito como no começo da caminhada. Eles não estavam escutando mais. Eles esqueceram do exemplo de Caleb, que partiu para cima dos seus inimigos. Eles estavam acostumados com a situação, ou seja, estavam acostumados com o pecado, que é pecado. Não atender a voz de Deus é pecado. É pecado. Eles lutaram durante algum tempo, mas depois se cansaram. Como acontece nos nossos dias, muitos crentes, no início da caminhada cristã, estão lá, mas depois relaxam. Se acomodam. Né? Você vê que estava empolgado, mas e agora o irmão? Rapaz, está meio assim, está desse jeito, não sei o que está acontecendo. Se acomodou. E alguns entram naquela situação perigosa, como aquela semente que caiu entre os espinhos. Os cuidados do mundo, as coisas sufocaram. É perigoso. Pessoas que no passado, sabe, eles atendiam a exortação, eles ouviam, mas agora se fala com o irmão, rapaz, ele não dá ouvido não. Irmãos, olha, experiência de igreja, temos que ter muito cuidado, viu? Experiência de igreja nos faz descansar. Veja o perigo. Tem muito crente que sabe, entenda bem o que eu vou dizer, se sair de situações constrangedoras. Por ter muito tempo de igreja, já tem preparado muita desculpa no bolso, né? Seu irmão vem, mas irmão, tal, você não, olha, mas é isso aqui, depois não, foi aquilo outro, mas é só dando desculpa. Não quer mais se esforçar para combater seus inimigos, suas dificuldades. Irmão, nossa luta só vai terminar quando a gente for convocado para Canaã celestial. Nossa luta aqui na terra só vai parar aí. Ou quando Cristo vier, ou quando antes ele nos chamar para estar com ele. Aí vai parar a nossa luta. Tá certo? Tem que ter cuidado para a gente não estar com a mente cauterizada. Já ouviu essa expressão? Mente cauterizada. Mente cauterizada é mente insensível à palavra, às exortações da parte de Deus. Então, Deus aqui, por meio de Josué, está dizendo o seguinte: até quando vocês vão agir com incredulidade, com negligência, com indiferença? Até quando vocês vão permanecer inertes? Até quando vocês vão... até quando vocês não vão demonstrar disposição em tomar posse da herança? Você está negligenciando a herança. E isso custa muito caro. Então, mesmo nos nossos dias, a gente pode dizer: até quando você vai ficar achando bom receber os estudos, se encher de conhecimento e não vai pôr em prática? Até quando? Até quando você não vai desenvolver seus dons e talentos que Deus lhe deu? Até quando você vai desperdiçar o que Deus lhe deu? Vai enterrar o dom? Até quando você vai ficar só esperando receber o alimento? E no seu dia a dia você não vai buscar isso? Você não vai ler a palavra? Você não vai estudar? Você não vai estar orando? Você não vai estar lendo um livro? Até quando? Até quando você vai negligenciar? Então, irmãos, Deus exortou primeiro o povo de Israel. Em segundo lugar,
Deus instruiu. Deus exorta, mas Deus instrui. Veja a instrução, versículos 4, 5 e 6. De cada tribo escolhei 3 homens para que os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mutrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Então veja, irmãos, como Deus é bondoso. Ele exorta, mas ele orienta. Ele diz como se deve fazer, até mesmo aquilo que já devia ser feito. E, irmãos, a gente sempre lembra do exemplo de Caleb. Caleb foi proativo. Caleb foi proativo. Caleb disse: dá-me este monte. Ele não ficou esperando. Ele esperou sim 45 anos, perseverando, dizendo: o Senhor prometeu, Ele vai dar. O Senhor prometeu, Ele vai dar. 45 anos. E quando chegou a hora, ele não disse assim: rapaz, esperei tempo demais. Estou aqui velho. Não. Tenho 85 anos e estou com a mesma disposição. Ele se lembrou das promessas e foi muito bem sucedido. Ele creu na palavra de Deus. Ele não duvidou, não titubeou, ele não foi lá na sua própria força. Nós vimos isso. Ele não diz assim: eu sou forte por mim mesmo, né? Não, eu vou porque eu tenho certeza que Deus prometeu e Ele vai me entregar os inimigos nas mãos. Mas eu vou, eu tenho que ir. Mas, irmãos, as demais 7 tribos não agiram dessa maneira. Precisaram ser exortados e instruídos. Então, o que é que nós devemos fazer, irmãos, quando ouvimos as exortações da parte de Deus? Nós devemos receber de bom grado também a instrução. Receber a exortação e receber a instrução. A instrução é porque eu não estava fazendo, então eu devo fazer como Deus manda. E devo fazer com fé. Porque não vai ser assim, irmão, sabe? A gente já tem falado, né? Não é assim com facilidade as coisas, não. Não é não. Então, preste bem atenção aqui. Ouça a exortação, receba a exortação e receba as instruções e faça do jeito que Deus está mandando. Não faça do seu jeito. Porque a gente corre esse perigo. Tá certo, Deus disse, é para fazer, eu vou fazer. Aí a gente cai naquele: não, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer, mas do meu jeito. Eu tenho experiência. Faça do jeito que está para ser. Olha, vamos abrir lá em Números 14 agora. Abra suas Bíblias lá em Números 14. Nós vamos ler do 39 ao 45. Isso aqui é muito importante, irmãos. Para a gente não cair nesse erro aqui. Certo? É o erro de quer dizer: realmente, há muito tempo eu não fiz o que o Senhor disse que era para fazer. Eu pequei. Eu duvidei. Mas agora eu vou fazer. Veja essa situação. Ela relata o povo que foi exortado por causa da sua incredulidade, foi instruído por Moisés, mas não ouviram as suas instruções, quiseram fazer do jeito deles. Números 14, 39 diz assim: falou Moisés esta palavra a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. O povo se contristou. Essa situação aqui, irmãos, é aquele: depois que os espias deram relatório, 12 espias, 2 foram fiéis, 10 foram infiéis, o povo murmurou, o povo quis matar Moisés e voltar para o Egito. Deus apareceu ali, sabe? E os 10 espias incrédulos, irmão, normalmente não se lembra disso, né? Você sabia que aqueles 10 espias incrédulos foram mortos por uma praga? Sabia disso? Foram mortos por uma praga. Depois disso tudinho,
Moisés falou essas palavras, o povo se contristou, né? Ficou todo contristado. Aí veja só, 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Veja só, né? O povo disse: reconheceu o pecado? Reconheceu. Agora vamos fazer, né? Vamos fazer de que jeito? 41. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Mas Moisés, Deus não disse que é para a gente ir, Moisés. Tu dissesse aqui. Aí ele diz, 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Aí o 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles foram ousados, irmão. Moisés disse: não vá. O servo do Senhor disse: não vá. O profeta disse: não vá. A arca vai ficar aqui. Eles disseram: eu vou. Quem está errado é você, Moisés, agora. A gente estava errado, mas agora a gente está certo. Você antes estava certo e agora você é que está errado. 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Irmão, faça, mas faça conforme Deus manda. Não faça do seu jeito. Voltando agora para Josué 18. Tem algo importante. Em meio às instruções, há novamente a referência a dois fatos antes já registrados. O autor repete alguns pontos já tratados nos capítulos anteriores. Quais são esses dois pontos? A posição excepcional dos levitas e a distribuição das terras da Transjordânia, das 2 tribos e meia. Por que isso? Se ele já tinha dito. Não é redundância, irmãos. O que tem na palavra de Deus nunca é redundante, nunca é assim, sem motivo. Deus, ele determinou o que era para ser para cada tribo, conforme as suas promessas, conforme a sua palavra anteriormente anunciada. Veja aí o versículo 7 de Josué 18. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Olha o que ele diz. O sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gad e Ruben, a meia tribo de Manassés, já haviam recebido da sua herança da além de Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Quanto aos levitas, irmãos, Deus não queria apenas destacar o seu ofício, que era servir o tabernáculo oculto. Os levitas deveriam estar voltados para o culto, tudo que era referente ao culto. Isso inclusive era guardar as portas, era ajeitar as coisas. Muitas vezes a gente fala levita, o pessoal chama levita, acho que é só cantor. Isso é uma conta de tudo relativo ao templo dos levitas. Mas Deus não queria destacar só o ofício, mas também os privilégios dele, os dízimos, as primícias, parte dos sacrifícios. Era a vontade de Deus que tudo que ele concedeu ficasse muito bem definido e na mente dos israelitas. E Deus queria deixar isso claro, irmãos. Por quê? Porque o culto, ele é constantemente esquecido e negligenciado. Não foram poucas as vezes que a gente vê registrado na palavra de Deus que os levitas precisaram correr para sobreviver, para suprir as suas necessidades e das suas famílias. As tribos cuidavam das suas terras, receberam sua terra, seu gado, plantavam, colhiam e não davam os dízimos e as ofertas. E aí o que acontecia? Os levitas ficavam desassistidos. Onde é que eles iam sobreviver? Então, irmãos, Deus quer deixar isso claro. Por quê? Quando vem o pecado, irmãos, quando vem a negligência,
o primeiro que é afetado é o culto. O primeiro afetado é o culto. Então, não esqueçamos dessas instruções que nos dá aqui. Nós não devemos negligenciar o culto. Não podemos esquecer disso. Porque, irmãos, a vida do cristão gira em torno do culto. Ó, o mais importante na sua vida não é seu emprego. O mais importante na sua vida não é sua família. Olha aquelas palavras de Jesus Cristo, né? Aquelas que chocavam, para o dia de hoje. Mais importante, olha, eu vivo para a minha família. Mais importante não é sua família, não é seu emprego. Seu futuro não vai ser definido pela sua formação educacional. Não vai ser definido pela sua formação profissional, pelas suas capacitações. Não vai ser definido seu futuro por um emprego público. Tem muita gente achando isso, que eu passar no emprego público, eu estou com um futuro garantido, né? Assim, não é. Tá certo? Seu futuro, pelo menos o futuro do cristão, depende do culto. Depende da igreja. Sua felicidade, suas bênçãos, o favor divino, depende disso. Irmãos, todas as vezes que Israel abandonou o culto, Deus se afastou deles e vinham as perdas e as maldições. Tudo que era conquistado era perdido. Isso é irmãos, isso é um espelho, um exemplo para nós. Pode verificar na história do povo de Israel. Precisamos aprender com eles. Precisamos aprender com Moisés, com Abraão, com Josué, com todos eles. Quando havia, irmãos, restauração do culto e reforma na vida, Deus os abençoava imensamente. Aquilo ali em Israel era o quê? Era para nos ensinar. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Aí o pessoal quer o quê? Quer se voltar para a igreja, quer participar da igreja para Deus abençoar com bênçãos materiais. Irmão, aquilo dali é uma figura. Nós temos coisas muito mais valiosas. As bênçãos espirituais são infinitamente mais valiosas. É por elas que nós devemos lutar, é por elas que nós devemos trabalhar, é por elas que nós devemos nos esforçar. Foi o que Cristo ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros nessa terra. Acumule tesouro aonde? Nos céus. Então esses tesouros são espirituais. Aquilo dali era para a gente ter uma noção, era para Israel ter uma noção. Então a gente vê, irmãos, a gente vê que Jó não estava preocupado com as bênçãos materiais dele. Tá? Você vê Jó preocupado com as bênçãos materiais? Você vê Jó preocupado com os filhos dele. Eles vão chamar meus filhos para sacrificar a Deus. Pode ser que eles não tenham feito. Jó está preocupado. Podre de rico. Qual era a preocupação dele? Com a alma dos seus filhos. Perdeu tudo, perdeu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu um Abraão preocupado, irmão, com riqueza? Quando foi para dividir entre ele e o sobrinho Ló, tinha as campinas verdes, ele foi para o seco, pasto meio seco lá. Se ele tivesse preocupado com a riqueza dele e com a posição dele, ele tinha escolhido as campinas verdes. Está preocupado com isso, irmãos? O inimigo das nossas almas, nosso coração é que quer fazer com que a gente se preocupe com essas coisas para nos desviar do mais importante. O que é o mais importante? O espiritual. Onde está a fonte aí que Deus nos deixou, a riqueza que nos deixou na terra? O culto da igreja. Para a gente estar lá cultuando, se fortalecendo, se preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente deixa tudo. Tem um dia na semana que a gente deixa tudo. Deixa tudo. Porque ali está a fonte para a gente. Foi assim, irmãos, com o rei Josias e todos os reis. O rei Josias, quando assumiu, restaurou logo o quê?
Um culto. Foi não. Foi um culto. Restaurou, vem cá, vamos ajeitar aqui, chama os sacerdotes, chama os levitas, retoma a porção deles, ó. Estava sem nada, irmãos. E ó, o pessoal tinha saído, fugido, não, retome, vamos, dê a porção deles, chama o povo, vamos adorar a Deus. Qual foi o resultado? Deus abençoou imensamente ele e o povo. É assim. Irmãos, por último, como Deus reage à negligência de seus filhos? Concluindo, com esse ponto a gente conclui. Deus requer, irmãos, disposição dos seus filhos em fazer a sua vontade. Versículo 8 em diante. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide e correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué a um arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então, as perguntas, irmãos, para aplicarmos, né, as nossas vidas. Porventura, algo nos falta para continuarmos nossa conquista e nos apossarmos de todas as bênçãos que Deus tem para nós? Falta algo. Para continuarmos avançando o reino de Deus, falta algo. Talvez, irmãos, o que nos falta seja a disposição necessária para isso. A batalha principal, Cristo já conquistou para nós, não é verdade? A vitória maior nós já temos. A morte não tem domínio sobre nós. Satanás não é mais nosso mestre. Temos o que necessitamos para lutar e vencer, as armas necessárias. Fomos chamados, arregimentados para o seu exército. Cristo nos concedeu 2 talentos. Nos deu uma instrução por meio da sua palavra. Nós temos um general adiante. Então, irmãos, o que nós não precisamos ser é remissos. Nós não devemos ser negligentes. Não podemos nos acostumar com a nossa posição. Precisamos avançar a nossa caminhada. Então precisamos ficar atentos. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais os cananeus se fortalecem. Não foi assim? Quanto mais demorar, mais os cananeus se fortaleciam. E na frente vai ser a desgraça de Israel. Vai ser os cananeus no meio de Israel. Eles demoraram muito, irmãos, e o inimigo se fortaleceu. Não puderam mais vencê-lo, cederam, fizeram aquilo que Deus proibiu, fizeram aliança com o inimigo, submeteram o inimigo a trabalhos forçados, como nós vimos, considerando de maior valor o lucro do que a herança. Serviu de laço para as suas vidas. Eles choraram amargamente suas grandes derrotas. Um dos situações mais tristes de Israel é o livro de Juízes. Você vai ler, é tristeza. Por quê? Negligenciaram aquilo que nós vamos ver, irmão, com a graça de Deus. Deus tem a herança para nós. O que é que nós precisamos fazer? Ouvir as exortações de Deus. Ouvir as exortações, receber de bom grado as exortações da parte de Deus. Depois, ser fiel às instruções da sua palavra. Ser fiel, fazer a vontade de Deus. E depois, estar disposto a realizar as suas ordens. Fomos exortados, fomos instruídos, agora cumpramos. Vamos adiante fazer do jeito que Deus mandou. Pôr em prática na nossa vida, no nosso lar, naquilo que Deus quer para nós. Conforme Deus nos chamou, aquilo que Deus nos deu, nos concedeu nas nossas mãos. Né? Voltando especificamente, né, para o seio familiar, o nosso lar, os esposos sendo cabeça, instruindo, né, cuidando, guardando, protegendo o seu lar, a sua esposa, né,
protegendo inclusive sua esposa dela mesma. Você tem que proteger às vezes a esposa dela mesma. Ela quer fazer coisa que não pode, nós não podemos deixar a esposa ser submissa e ajudar o esposo a ser cabeça. Às vezes o esposo quer deixar com a esposa, diz, não, meu filho, vou me ajudar aqui, ajudar você a ser o que você deve ser. E isso ela vai o quê? Irmãos, isso a esposa quando faz isso, ela está indo contrário do seu coração, porque seu coração quer se aproveitar da oportunidade. Ela está lutando, uma luta muito grande. Uma luta muito grande. Os filhos, irmãos, obedecer, honrar os pais, ajudar os pais também. Honrar, fazer, estar ali. Quando você faz um negócio desse, você está se preparando para ser um pai, uma mãe. Isso vai ser imensamente abençoado por Deus. Deus abençoa. Então, irmãos, precisamos sair da negligência. Em algumas áreas da vida da gente, não, mas não é todo, mas tem áreas que a gente está sendo negligente. Então vamos lá naquela área. Não vamos buscar facilidade. Devemos fazer como Caleb, nos dispor, nos apresentar, dizer, eis-me aqui, Senhor. Dizer, Senhor, me ajuda a ser mais santo. Eu quero ser amanhã mais santo do que eu fui hoje. Essa deve ser a nossa disposição. Dessa forma, irmãos, honraremos o nome do Senhor até quando definitivamente formos chamados para a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos.